escritor chamado Shel Silverstein disse algo bastante interessante no que diz respeito ao campo da literatura. Ele disse o seguinte: não existe final feliz. Não existe final feliz. Ele falou porque o final é a parte mais triste de qualquer execução de um livro. Ele disse, então, por favor, alguém me dê um meio feliz. Alguém me dê um começo mais do que feliz. Mas ninguém me dê um final feliz. Um spoiler para vocês. O livro que nós vamos meditar nessa noite não tem final feliz. Não tem meio feliz. Não tem começo feliz. É um dos livros mais sombrios que encontramos na Escritura Sagrada. É um livro que mostra onde o ser humano pode chegar quando se afasta de Deus. É um livro que revela a monstruosidade que pode existir em cada um de nós. Esse livro, ele é tão forte, ele é tão cinza, tão sombrio, que quando nós ensinamos o livro de Juízes, por exemplo, na escola dominical, e particularmente para crianças, nós temos que passar esse livro por um filtro. Não podemos ensinar tudo que tem nesse livro. O livro é terrível. Você encontra homicídio, estupro, sodomização de pessoas, esquartejamento. Vocês lembram que há alguns anos tinha um jornal chamado Notícias Populares? Dizem que era o jornal que pingava sangue. Até hoje, eu lembro ainda de algumas chamadas daquele jornal. Que eu não ouso nem repetir aqui em respeito às crianças, às senhoras. Terrível. Juízes é um livro que pinga sangue. É um livro triste, é um livro terrível, mas ao mesmo tempo é um livro que traz uma lição muito importante para nós, porque é um livro de alerta, é um livro que chama a nossa atenção para não trilharmos naquele caminho, e não corremos o risco de sofrermos as mesmas consequências que eles sofreram. Uma síntese da mensagem desse livro, da lição desse livro é a seguinte: quando o povo de Deus não ouve sobre a manifestação de Deus, de acordo com a mensagem de Deus, eles perdem a percepção das maravilhas de Deus. Pegou? Quando o povo de Deus não ouve sobre as manifestações de Deus, de acordo com a mensagem de Deus, eles perdem a perspectiva das maravilhas de Deus. Essa é uma geração do livro de Juízes que se perdeu. Cada geração tem a responsabilidade de aprender sobre Deus, ouvir sobre Deus, tal qual registrado na mensagem de Deus, e passar para a próxima geração. Se você não passar para os seus filhos, acredite no que eu estou te dizendo, a próxima geração não conhecerá a Deus. É simples assim. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Juízes. Eu acredito que esse capítulo nos traz uma síntese dessa realidade. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7. Se você encontrou, por favor, diga amém.
Eu vou ler aqui na tradução atualizada da Bíblia. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Goás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Note nesse texto, o texto começa dizendo que durante todos os dias da vida de Josué, o povo reconhecia, se lembrava de quem era o Senhor. Eles conheciam o Senhor, a pessoa de Deus, e conheciam o poder de Deus. Eles sabiam o que Deus tinha feito. Mas depois do falecimento de Josué e da próxima geração que foi treinada por ele, agora nós temos um povo que não conhece mais a pessoa de Deus e nem conhece mais o poder de Deus. É fácil isso acontecer. Lembram-se que no livro de Josué era conquistar e lembrar? Aqui está um povo que não lembra mais, que não conhece a Deus, não conhece a pessoa, nem o poder de Deus. Nós precisamos transmitir para as próximas gerações. Quantos aqui têm filhos? Olha, ouça isso. A maior responsabilidade de transmitir o conhecimento da pessoa de Deus e do poder de Deus não é da igreja. É na sua casa. É sua, como pai, como mãe. É sua como um tio. É sua como um bom vizinho, de transmitir para a próxima geração o conhecimento da pessoa e do poder de Deus. E pode ser em pequenas coisas. Pequenas coisas. Veja, tudo que nos acontece é uma oportunidade para apresentarmos a pessoa de Deus e o poder de Deus. A minha casa é quase que uma arca de Noé. Eu estou pensando em transformar num business, numa fazendinha. A pessoa paga uma entrada e conhece todos os nossos animais lá. Desses animais nós temos um gato em particular. É porque tem quantos? Perdi a conta. Eu estou sem óculos, 4? É isso? 4. 4 gatos. Num desses dias, o mais novinho deles desapareceu. Quem já perdeu um animalzinho aqui? Ah, você sabe como é que é isso. Isso, exato, vocês. É terrível perder um animalzinho. Para mim não, que sou um cara durão. Eu não me apego a essas coisas. Mas eu vi que estava todo mundo muito sensível. E ainda para piorar, naquele final de semana, em que esse gatinho, esse kitty cat desapareceu. Teve uma chuva de granizo. É, exato. Todo mundo abatido. Eu estava esperando achar talvez o corpo do gato em algum lugar. É verdade. À noite, na hora do jantar, eu sentei com a Julie, que foi quem mais sentiu. Que a Julie é o Noé de casa, viu? Ela gosta de animais. Eu sentei com a Julie e orei. E falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, mas nós gostaríamos desse gatinho de volta. Se o Senhor puder trazer o gatinho de volta, nós vamos ficar felizes. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei, parece O gatinho apareceu, gente, na hora. A Júlia até hoje está impressionada com isso. Eu ganhei uma reputação de homem de Deus daquelas. E depois o que nós fizemos, contamos para os nossos filhos. Porque nisso eles vão começar, com essas pequenas coisas da vida, eles vão começar a entender quem é a pessoa de Deus, que se preocupa com detalhes da nossa vida, e o poder de Deus. Essa geração esqueceu. Continuando. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, os falsos deuses. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam,
e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era o quê? Era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Veja uma coisa, ter Deus por você é uma bênção inigualável, amém? Mas ter Deus contra você é uma desgraça impensável. Aqui está, o mesmo Deus que os livrava, agora era o Deus que os entregava, e eles não conseguiam mais triunfar. Todo triunfo na sua vida, qualquer sucesso verdadeiro que você tenha, vem das mãos do Deus que é por você. Mas não se afaste de Deus, não zombe de Deus, não brinque com Deus, não afronte a Deus, não distrate a Deus, porque o Deus que é por você pode ser o Deus que vai ficar contra você. O texto continua. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante aos seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os, não deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações de Josué deixou quando morreu, para que por elas Israel aprova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não expulsou logo, nem as entregou nas mãos como fez com Josué. Veja o contraste desses livros, é um contraste. No livro de Juízes, nós temos derrota. No livro de Josué, nós temos vitória. No livro de Juízes, nós temos servidão. No livro de Josué, nós temos conquista. No livro de Juízes, nós temos pessoas que são egoístas e querem servir a si mesmas. No livro de Josué, nós temos pessoas que querem servir a Deus. No livro de Juízes, nós temos pessoas que toleram o pecado. No livro de Josué, nós temos pessoas que disciplinam por causa do pecado. E qual é o resultado disso? O resultado disso é o que nós chamamos de subjetivismo moral. Enquanto no livro de Josué nós temos objetividade moral, no livro de Juízes nós temos moral subjetiva. O que é isso? Está comigo? Diga amém, por favor. Objetividade moral quer dizer que existe uma moral objetiva. E que essa moral objetiva nos é herdada, por assim dizer, do próprio Deus. Os conceitos de certo e errado, de justo e injusto. Isso é objetivo. Subjetividade moral é quando eu coloco a minha opinião. Eu digo, não, na minha opinião isso não é errado. Já ouviu coisa assim? Na minha opinião eu acho que isso é certo. Veja onde eles chegaram. Juízes capítulo 21, versículo 25. Juízes 21, 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Eu vou ler em várias traduções para a gente ter bastante clareza desse texto. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Agora, na nova tradução na linguagem de hoje. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Agora na tradução da Bíblia Viva. Naquele tempo Israel não tinha rei. Cada um fazia o que achava que estava certo. Note. Eles não faziam aquilo que eles achavam que estava errado. Eles faziam o que eles achavam que estava certo.
Mas o certo deles não era o certo de Deus. E ao abraçarem aquilo que eles achavam que era certo, mas estava errado diante de Deus, eles se desconstruíram como indivíduos, se desconstruíram como famílias, se desconstruíram como sociedade. E passaram a praticar coisas terríveis, horríveis, atrozes. Porque abraçaram uma forma de moralidade que é subjetiva. A minha opinião não importa, a minha opinião não vale nada, meus queridos. O que vale é a opinião de Deus. A nossa sociedade está questionando valores pétreos da Escritura Sagrada. Especialmente você, jovem, você, adolescente, lembre-se disso. A sua fé, os seus princípios, os seus valores são desafiados todos os dias, em todos os lugares. E você vai ouvir isso como um mantra. Não, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, na minha... Pouco lixa-se sobre a opinião do outro. Em quesitos de moralidade objetiva. O que nos importa é a opinião de Deus. O que nos importa é o que Deus tem a dizer. O que acontece com Israel é que eles vão em outra direção. E isso nos leva, por pelo menos 350, quase 400 anos de história, em que eles vivem este ciclo. Pelo menos 8 ciclos, com 4 eventos distintos. Deixa eu ler rapidamente para você alguns nomes desses juízes. Otoniel, eu não vou explicar cada um deles, fique tranquilo. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elom, Abdom, Sansão. E no final do livro, 2 levitas anônimos. O nosso título, que chama de juízes, pode nos levar numa direção equivocada do papel deles. Pode nos fazer pensar que eles eram, no sentido forense, pessoas que mediavam disputa entre a comunidade. De fato eles faziam isso, mas veja que curioso, é que nunca no livro a forma substantivada é aplicada a eles, ou seja, eles nunca são chamados de juízes. Eles são pessoas que julgavam, é a forma verbal que está presente. Porque a palavra hebraica para descrevê-los é shofetim. Uma boa tradução para nós de shofetim, a gente já viu no cinema, seria o seguinte: vingadores. Eles seriam os vingadores. Ou, para quem prefere a DC Comics, eles seriam a Liga da Justiça. Mas a única pessoa que é chamada, aliás, Débora, que aparece na lista, seria uma espécie de Mulher Maravilha daqueles dias. A única pessoa que é realmente chamada de juiz nesse livro é o próprio Deus. Eles são meios apenas, eles são instrumentos. Aliás, instrumentos muito falhos, que Deus usa para manifestar o seu livramento, a sua graça e a sua misericórdia. Veja só esse ciclo. Quando... Vou um pouquinho mais para cá, Edu, fica tranquilo. Quando Josué... Dá para enxergar aqui? Dá para ver? Quando Josué, vamos começar aqui. Josué conquistou a terra de Canaã. Ele conquistou todo aquele território. Ele subjugou aqueles povos como os moabitas, os malequitas e todo tipo de ita e parasita que você imaginar ali. Eles eram terríveis, terríveis, praticavam sacrifícios humanos. Aí, os historiadores nos dizem que a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis eram terríveis entre aquele povo. Eles praticavam as coisas mais detestáveis que você pode imaginar. Quando ele conquistou todos eles, porque o texto diz isso, ele praticamente empurrou essas pessoas para viverem nos vales. Israel vivia nas colinas. Israel tinha adesivo no carro dizendo: sobe com a gente, mais ou menos isso. O problema é que Israel descia aos vales para procurar lá no vale todas as sujidades possíveis. Os entorpecentes da época, o abuso de álcool da época, a prostituição da época, lá no vale, eles iam lá no vale. E eles foram se afastando de Deus.
E nesse afastamento de Deus, em pouco tempo, tudo aquilo que eles acreditavam que lhes traria prazer, alegria, satisfação na vida, em pouco tempo, aquilo acabava por trazer aflição a eles. Qualquer coisa que prometa para você felicidade pétrea, mas te afaste de Deus, qualquer coisa que te prometa satisfação, felicidade pétrea e te afaste de Deus, pode ser uma carreira, pode ser o que for, vai eventualmente afligir a sua vida. Tudo bem? Eles então passavam a viver escravizados. O que acontece é que todos os dias, eu costumo contar essa história aos meus filhos, todos os dias 2 pássaros saem pela manhã, um beija-flor e uma ave de rapina. O beija-flor encontra flores e néctar. A ave de rapina encontra carne em estado de decomposição, carcaça, podridão, alimento fétido e sujo. Na vida, você sempre vai encontrar o que você está buscando. O que você está buscando, você vai encontrar. O que acontece é que aquilo que promete tantos benefícios e tantas alegrias, eventualmente, acaba escravizando, afligindo. E então, quando eles estavam aflitos, eles se arrependiam. Eles se arrependiam e clamavam por socorro divino, clamavam pela libertação de Deus. E Deus levantava então um libertador, um vingador, alguém que pudesse levar o povo de volta à bênção, à paz, ao alívio de Deus. E eles viviam esse alívio durante um tempo, enquanto aquele vingador estava vivo. Quando morria o vingador, o texto nos diz que eles se tornavam piores do que eram antes. E sofriam todas as consequências disso. Nessa noite, você que está aqui, você que está acompanhando pelo vídeo, onde você está nesse círculo? Você está vivendo na paz de Cristo? Na presença de Cristo? Servindo a Cristo? Continue. Ou você está percebendo que os seus pés estão lentamente escorregando? E você está se afastando de Cristo? Como você está? Porque eventualmente, se você se afastar de Cristo, você vai terminar afligido pelas escolhas que está fazendo na vida. Faz sentido? Meus queridos, e quando nós olhamos nesse texto, nós devemos perguntar, mas como isso acontece? Bem, de diversas maneiras. Quando nós estudamos a história, e é aqui que se faz o filtro. Quando estudamos a história, existem algumas maneiras como você estuda, a história bíblica ou a história geral. Primeiro, você pode estudar a história baseado em pessoas. Quem são as pessoas chaves da história? O que elas fizeram? Quais são as suas obras? Segundo, você pode estudar os povos da história, como esses povos ascenderam, como eles caíram. Você pode estudar a história baseado nos seus padrões. Quais são os padrões que detectamos ali e quais são, e finalmente, os seus propósitos. É por isso que a maioria das pessoas, quando vai estudar Juízes ou ensinar num ambiente eclesiástico, particularmente de escola, escolhe ensinar baseado nas pessoas e apresenta os vingadores, os juízes, como figuras heróicas, como por exemplo, Sansão. Veja você que eles só foram usados, não porque eles eram pessoas realmente virtuosas, mas apenas porque acreditaram naquilo que Deus faria através deles. Sansão, quando você estuda qualquer livro, especialmente de criança, ele aparece como um homem forte, não é isso? E ele é conhecido por 2 coisas básicas na vida dele. Quais são? A sua força descomunal e o seu relacionamento com Dalila. São as 2 coisas que todo mundo lembra sobre Sansão. A propósito, Sansão não era um homem fisicamente forte. Quando você olhava para ele não tinha o peito do Arnold Schwarzenegger. Ele não tinha o bíceps do Lou Ferrigno quando fazia o incrível Hulk. Ele provavelmente era um homem franzino. Por quê? Porque Dalila, quando procura para descobrir qual era o segredo da sua força, qual é o segredo da sua força? Se ele tivesse esse peito de touro e esse bíceps de gigante, ela já sabia qual era o segredo da força dele. O segredo da força dele era a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida.
É isso que fez diferença neles. Então, como é que acabaram neste ciclo? Da seguinte maneira. Primeiro, a causa do ciclo é: eles passaram a viver com os cananeus. Eles desciam nos vales e viviam com os cananeus. Eles comiam com os cananeus, eles bebiam com os cananeus, eles gostavam das piadas dos cananeus, das ideias dos cananeus, eles viviam com os cananeus. Todos nós podemos ser objeto da influência de outros, não é? Para o bem ou para o mal. Eu trabalhei em São Paulo bastante tempo com um grupo de gaúchos. E como uma boa pessoa de São Paulo, convivendo com gaúchos, pouco tempo depois, como é que eu estava falando? Trilegal, tchê, barbaridade. Eu fiz um tempo de serviço, prestando serviço no Nordeste, em pouco tempo estava tamangando de mim. É assim, nós absorvemos para o bem ou para o mal. Quem são as pessoas com quem você está andando? Com quem você está andando? Você está influenciando ou sendo influenciado? Bem, dessa convivência, eles caem nessa situação em que eles passam, então, a ficar contra aquilo, a lutar contra aquilo e pedir a liberdade de Deus e a ajuda divina. Mas, finalmente, no livro, nós vemos que eles se rendem, vez após vez, e o ciclo termina porque eles passam a viver como os cananeus. São iguais. Lembra do livreto A Revolução dos Bichos? É isso. Daqui a pouco você olha, é tudo igual. Não há diferença mais entre aqueles que dizem servir a Deus e aqueles que não servem a Deus. Onde você está nesse círculo? Seja sincero com você, esse livro não tem final feliz. Eu não tenho uma história feliz para terminar. A única possibilidade de felicidade nessa história é a escolha que você vai fazer. 2 amigos abriram um negócio, eu vou chamar de José e João. Era um açougue. José e João cuidavam desse açougue que estava prosperando muito. Um dia o João se converteu. João se converteu, ficou tão empolgado com a fé, que chegou para o José e falou: José, você precisa conhecer a Cristo, você tem que conhecer o Evangelho, você tem que se converter. Mas José relutava, e o João disse: por que você reluta tanto? O João perguntou: por que você reluta, José? O José falou: nosso negócio está indo tão bem. Se eu me converter também, quem que vai pesar a carne? Quem que vai pesar a carne? Nossa caminhada com Cristo deveria fazer diferença na maneira que nós lidamos com as pessoas em todas as áreas. Não somos perfeitos, somos carentes da graça de Deus. Mas as escolhas que vamos fazendo nos colocam invariavelmente num ciclo parecido. Esse não é um livro perdido na história do tempo. Esse livro é a minha história. Esse livro é a sua história. Em algum momento da sua vida você já viu uma pior versão de você? Você já se deparou com algo que você fala: essa monstruosidade eu não sabia que estava aqui? Eu já vi na minha vida. E eu não quero ver isso nunca mais. Eu não quero ver isso sair desse bueiro. Eu quero que aquilo que é velho fique morto, crucificado com Cristo e nunca mais saia de lá. Uma das pessoas que eu mais admirei no campo da teologia foi Ravi Zachariah. Ravi Zachariah foi um homem brilhante que dava palestras em universidades para jovens defendendo a fé cristã. Um apologista de mão cheia, brilhante, conhecido no mundo inteiro. Ele faleceu agora, recentemente, acho que faz 1 ano. Depois da morte dele, começaram a surgir denúncias que emergiram de 2017, de que ele teria seduzido mulheres, abusado de mulheres, ofendido mulheres. Você pode imaginar isso? Começou a surgir essas acusações. O ministério que ele fundou, um ministério muito sério, de reputação proba, fez o seguinte: teve que contratar uma empresa respeitada para fazer uma investigação paralela, para ver se aquilo era verdade. E sabe o que eles concluíram? Que era verdade. E sabe o que está acontecendo hoje? Todas as editoras cristãs estão retirando o livro dele de circulação. Livros em que ele tinha citações ali, estão passando por revisão, querem arrancar as partes ali. Você vai dizer: mas não muda, o que ele ensinou verbalmente é verdadeiro, é verdade. Tudo que ele falou está certo, não está errado.
Mas não existe nada pior do que você perder a sua autoridade moral. Do que teu filho olhar para você e não poder confiar em você. Tua mulher, teu marido, teu vizinho, o teu irmão na fé. Porque a vida faz diferença. Não é só o discurso. Sabe como termina Juízes? Juízes termina com 2 líderes religiosos que causam algo triste. Uma mulher esquartejada, pedaços enviados, 12 pedaços enviados pela nação de Israel. É assim que termina o livro. E com uma tribo, a tribo de Benjamim, praticamente dizimada. Por causa do pecado de uma pessoa. Por causa da escolha errada de uma pessoa. Nenhum de nós erra sozinho. Nenhum de nós escolhe o mal e não contamina o outro. Quando eu escolho o mal, eu contamino os meus filhos, eu contamino as pessoas que eu mais amo, eu contamino a minha casa, eu contamino a minha igreja, eu contamino o meu trabalho, eu contamino a minha cidade, eu contamino aqueles com quem eu convivo. Qual é a saída para nós, se tomamos esse caminho? E francamente, algumas vezes a luta para nós é diária. Às vezes você começa de manhã aqui, e quando você vê no fim do dia você está aqui. Não? Não há final feliz. Não há uma história feliz em Juízes. Só há uma esperança em Juízes. Que quando nós nos arrependemos e clamamos a Deus, Deus bondosamente estende a sua mão. É essa a única esperança que temos nessa noite. Se você precisa dele, ele está aqui. E ele vai estender as suas mãos em seu favor. Semana que vem, se Deus quiser, o assunto é Ruth. Mesmo período da história, mas um desfecho completamente diferente. Por hoje, pense bem, onde você está nesse ciclo? Vamos ficar em pé.